Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Você está no quadro Corrida a Corrida do GP Total, nossa viagem ao tempo para uma Fórmula 1 de 40 anos atrás. No passado, a gente fez a temporada de 1985 e agora damos sinal verde à temporada 1986. Vamos aqui relembrar as 16 corridas desta, que foi uma temporada muito especial na história da Fórmula 1. Uma Fórmula 1 que começava no Grande Prêmio do Brasil, no finado, que Deus o tenha, Autódromo de Jacarepaguá. Os pilotos gostavam muito de vir para cá, Rio de Janeiro, curtir a cidade e também uma época mágica em que eles também vinham para os testes de pneus aqui antes mesmo da temporada se iniciar. E para a gente lembrar todos os detalhes dessa primeira etapa, esse primeiro round de 1986, tem aqui a companhia do meu querido amigo Márcio Madeira. Antes da gente começar a falar do Rio de Janeiro em si, a gente tem que falar um pouquinho do próprio calendário de 1986 da Fórmula 1, que teve algumas mudanças em relação a 85. Cogitou-se um grande prêmio na Argentina, em Buenos Aires, no comecinho de março, mais uma vez um daqueles GPs que acabaram sendo cancelados por falta de patrocínio, enfim, a viabilidade econômica para que a Fórmula 1 voltasse a Buenos Aires nunca aconteceu, e a Fórmula 1, mais uma vez, começava a temporada no calor do Rio de Janeiro. Muitas novidades, a gente já falou bastante. Para quem não viu ainda, a gente fez um prólogo, a gente fez todo uma análise para trazer essa temporada 86, está lá no nosso diretório de vídeos aqui do canal, e a gente parte agora para o Corrida a Corrida, o detalhamento do que foi essa primeira etapa dessa temporada que, repito, é muito especial, não só para a Fórmula 1, mas como para a gente aqui também do GP Total. Márcio Madeira, meu boa noite a você. Vamos de Rio de Janeiro. Eu sei que você tem, inclusive, um carinho muito especial por Jacarepaguá, a gente sente falta, e eu diria que eu prefiro mais até o traçado de Jacarepaguá do que a atual Interlagos. Eu sou esse partidário, apesar de paulista, gosto muito da pista do Rio de Janeiro, e aqueles GPs que aconteceram, e aquela cor especial, né? As fotos do Rio de Janeiro, a gente já vai trazer aqui as fotos, a gente vai ilustrar essa corrida que foi incrível, a dobradinha brasileira e tudo mais. As fotos do Rio de Janeiro tinham uma cor, um brilho incrível, e era um retrato dessa Fórmula 1 que vinha ao Brasil, e quando vinha ao Brasil, vinha ao Rio de Janeiro. Meu abraço a você, meu amigão. Boa noite, Lucas, amigos de casa. É uma satisfação a gente estar fazendo corrida a corrida dessa temporada que é tão mágica, né? E a temporada, se começasse em Jacarepaguá, já começava muito bem. Claro, eu sou fluminense em todos os sentidos, né? Torço pro Fluminense, sou fluminense aqui, mas não é bairrismo. Claro, faz parte da minha história, né? Eu cresci nos anos 80, tinha uma tia que morava muito perto da pista, dava para ver o barulho dos motores, a casa dela, e era um lugar muito mágico para mim. Depois joguei Super Mônaco GP, e tinha lá a pista de Jacarepaguá, então quando você viu o gigante deitado, né, Pedra da Gávea ao fundo, já sabia que estava chegando, o coração já batia diferente. Era o meu lugar favorito no mundo. Então, e era uma pista, um lugar muito, muito bonito, muito especial, um traçado que eu gostava muito, principalmente até 89. O traçado depois da MotoGP utilizou, já não gostava tanto. Quebraram algumas curvas, a fluidez da pista eu gostava muito. E não só eu, a gente entrevistou várias pessoas, eu conversei com o Derek Warwick a esse respeito também, sempre andava muito bem lá e adorava a pista. Era uma pista legal, uma pista muito bacana, e tinha uma atmosfera muito legal, né? A Fórmula 1 testava pneus aqui, muitas vezes a pretexto de deixar o inverno europeu, de passar calor aqui no Rio, ficar longe das famílias um pouco, enfim, a atmosfera, o Rio se esforçava para perder a Fórmula 1 se esforçava para ficar aqui. E assim, a Fórmula 1 testou desde janeiro em Jacarepaguá, depois fez testes na Europa, voltou a Jacarepaguá de novo, antes de fazer o fim de semana da corrida. Então, quando chegou o fim de semana da corrida, todo mundo já sabia qual era o cenário, mais ou menos. Tem até uma entrevista engraçada que o Galvão Bueno fez com a Ayrton, que acabou sendo naturalmente cortada, mas hoje é fácil de encontrar na internet, que o Galvão pergunta como é que a Lotus estava em relação a combustível, e o Ayrton fala, nós estamos... F3 pontinhos. Né? Pois é. Fala brincando isso foi naturalmente cortado, mas preservaram a fita, tem na plataforma aqui. E é verdade, quer dizer, estava evidente que
A McLaren estava forte, sobretudo com o Prost, em ritmo de prova, e a Williams muito forte. E é interessante notar que Jacarepaguá ele confirma todas as expectativas, né, do que se esperava para aquele ano. E acaba sendo um trailer um pouco ilusório do que seria a temporada de 86, porque todo mundo esperava o quê? A Williams faz um carro melhor ainda do que o FW10, 10B, que foi dominante, venceu as últimas 3 corridas de 85, e faz um carro ainda melhor, com o motor ainda mais evoluído, e entrega esse carro para o maior preparador, maior desenvolvedor de carros, que era o Nelson Piquet. Essa imagem dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar. Lindo demais. O carro, colorido, a paisagem, a sensação de velocidade. o Dá para som, a ouvir fúria. a foto. Dá para ouvir. Pois é, e você entrega esse carro para Nelson Piquet desenvolver e acelerar, todo mundo achava que era uma barbada. Ele ia ganhar o título mais fácil da carreira dele, não que em 81 ou 83 tivesse sido qualquer coisa de fácil, mas ele ia ganhar o título, de certa forma, com relativa facilidade. E ele começa confirmando isso, quer dizer, ele enfia meio segundo no Mansell nessa classificação, mas o Ayrton nas classificações de 85 e sobretudo 86, porque o que acontece? A Fórmula 1 sentiu que tinha que frear o desempenho dos carros, e aí reduz o tanque de 220 para 195 litros. Mas essa foi uma atitude muito equivocada, porque reduziu a velocidade nas corridas. Na verdade, nem reduziu, né? Porque a gente vai ver que o recorde de pista foi quebrado nessa prova em quase 3 segundos pelo Nelson, e ele baixou o tempo total da prova em quase 2 minutos, né? E ainda sobrando 12 litros de combustível. 1 minuto e 53 segundos e meio. Fiz o cálculo Olha aqui antes da gente começar aqui esse corrida a corrida. Quase 2 minutos realmente. O que é estonteante. É uma diferença abissal. Ele virou em 1,33 a melhor volta, quer dizer, ele baixou quase 3 segundos o recorde da pista e baixou o tempo da corrida em 1 minuto e 53, como você falou. Então, quer dizer, a intenção era reduzir a velocidade em corrida, não funcionou, porque era um momento realmente de uma explosão cambriana em termos de desenvolvimento de motores, sobretudo, mas os carros estavam realmente ficando muito mais rápidos, de um ano para o outro, de corrida a corrida. E na classificação, que era o momento mais perigoso, não afetou em nada, né? Então, os carros estavam realmente muito rápidos. Você vê que a melhor volta foi 1,33. E na classificação, o Ayrton enfiou uma volta mágica. Ele baixou 1 segundo e 3 o tempo dele de sexta para sábado, e achou uma volta mágica em 1 minuto e 25, 501, se não me engano. 1 minuto e 25,5. Uma volta absurdamente rápida. O Ayrton também, a gente está falando do ritmo de corrida que foi alucinante, ele baixou 2,2 em relação à pole do Alboreto de 85. E o próprio Alboreto, que foi sexto do grid, não foi nenhuma posição vexatória, apesar daquela Ferrari que o próprio Johansson disse para a gente que o ano vai ser longo, ele baixou só 0,4 em relação ao que tinha feito no começo de 85. Então, não deixava de ser um prenúncio de que aquela Ferrari eles iam ter bastante problema com aquela Ferrari gorducha lá. Você vê, baixando 0,4 de um ano para o outro, você ficou para trás. Né, porque a evolução era 3, 4 segundos, né, entre os melhores times, 3, 4 segundos de um ano para o outro. Então, falamos do Johansson, vamos colocar ele no destaque aqui, essa Ferrari que só de bater o olho a gente já via que não tinha conexão nenhuma com os chassis que estavam sendo colocados para 1986, principalmente quando a gente pega um contraste com a própria Brabham, que tinha um design muito radical, mas uma Williams que ficou muito mais esguia, muito mais elegante, de 85 para 86. A própria Lotus era um carro que, apesar de já ter um chassi um pouquinho datado, também tinha soluções aerodinâmicas bem mais interessantes que a Ferrari. Na verdade, todos os chassis dessa época, a não ser as pequenas italianas ali, que também usavam chassis um pouco mais bojudos, digamos assim, como a própria Minardi, a Osella, essa Ferrari realmente, só de bater o olho, você vê que ela tinha soluções aerodinâmicas, um design, não tinha fluidez esse desenho. E é muito estranho porque quando a gente pega o carro de 85, o carro de 85 tinha essa leveza, essa graciosidade de design que a gente não consegue enxergar na de 86, que é um carro muito volumoso, duro. O conceito obeso, né? O escoamento de ar dele
dela, você pode ver pela a porção traseira dela, que é muito alta, você percebe que ela é horrível. O fluxo de ar embaixo dessa asa traseira devia ser horroroso. Coisas que outros carros e outros times, apesar de terem motorizados, como por exemplo a Benetton e a Arrows, que tinham o motor BMW que era em pé, não era um motor em V, mesmo assim você conseguia ver traseiras muito mais elegantes, muito mais esguias, desenhos muito mais interessantes do que essa Ferrari. O Johansson bateu o olho e já viu que essa temporada ia ser bastante complicada para a Ferrari. Decadência avec elegância, né? Eu acho esse carro, eu vejo alguma beleza nesse carro, mas eu não vejo velocidade nele, né? Você olha, você vê que não é um carro bem nascido, mas eu vejo alguma coisa nele me agrada, assim, eu não sei, mas você sabe, você olha e vê que é um conceito equivocado, com certeza. Esse capacete também era muito bonito, né, do Johansson. O capacete icônico, a gente não vai ter alguma réplica, alguma recriação desse Johansson por aí num futuro breve, isso eu tenho certeza. A gente vai poder ver isso aí. A Williams chega como franca favorita, sobretudo com o Piquet, apesar do acidente recente de Franco Willis muito sério, né? Ele chegou a se temer pela vida dele, assim, foi um baque para a equipe muito grande, mas o Nelson ele começa se impondo de fato. Ele fez o desenvolvimento do carro, a parte do desenvolvimento, ele andou muito na pré-temporada, e é curioso observar isso, que não foi uma coisa isolada no Brasil. O Nelson começa em 86 colocando tempo no Mansell. Ele vai fazer isso de novo em Jerez, faz isso nas primeiras provas do ano, até o momento em que o engenheiro de corrida do Mansell era o Patrick Head, né? O do Nelson vai se tornar o Frank Dernie, o que era até uma novidade para o Nelson. O Nelson não estava acostumado a ter um engenheiro trabalhando com ele nos tempos de Brabham, né? Ele fazia o papel do engenheiro, né? E ele tem que reaprender de certa forma, tem que discutir acerto, coisas que ele não estava habituado, né? Ele dizia e pronto, né? Então a gente vai ver em Jerez isso, que a equipe tinha um carro preparado conforme o Nelson queria e um carro preparado conforme a equipe entendia que era melhor. Ele vai ter esse tipo de debate que ele não estava habituado a ter. Mas enfim, ele começa 86 melhor do que o Mansell, né? É importante observar isso. O Ayrton faz essa volta absurda, ele vai repetir esse tempo de 1,25 em 89 com o carro aspirado da McLaren Honda, ainda vai conseguir virar um pouco mais rápido, ainda vai ser para sempre a volta mais rápida da história de Jacarepaguá, mas ele foi o único piloto a virar 1,25, porque ele virou 1,25 tanto em 89 quanto em 86, com o Lotus Renault Turbo, que estava estreando o comando pneumático de válvulas. E que carro bonito, né? Que carro icônico. Mas essencialmente o chassi de 85. Tinha mudanças significativas, claro, o carro ficou mais esguio, com um tanque menor, mas os conceitos eram os mesmos, né? E o problema mesmo, que é o problema do consumo de combustível, agora agravado pelo tanque menor, que limitava muito, né, os voos do Ayrton em condições de corrida. E ele, em 85, venceu 2 provas com chuva, em 86 não vai ter chuva, né? Então ele vai ter que vencer no seco. Claro que ele continuava muito forte em pista de rua, mas para ele ficou certamente mais difícil a situação. O Ayrton faz a pole, seguido por Piquet, Mansell, as Ligier, se eu não estou enganado, depois Alboreto, Keck, Johansson, Prost, se eu não estou enganado. O Prost larga em 9º só. Teve vários problemas na classificação. Mas na largada o Mansell parte melhor do que o Nelson é exprimido, tem que dar uma recolhida lá, fica para trás. Você tem foto de tudo aí, né? Olha que interessante, você botou ontem, perdão, você botou no nosso prólogo o perfil dos carros, mas é muito interessante ver de frente também os conceitos, né? Olha o Brabham ali, como é que era radical demais, né? Mesmo de frente você consegue reconhecer os carros só pelo design, né? Mesmo que não fosse pelo layout, pelo design você consegue reconhecer. É difícil você não... Eu que cresci amando Jacarepaguá, é difícil não sentir uma dorzinha vendo uma foto como essa. Enfim, você vê a disputa aí do Mansell com o Ayrton, e isso é importante contextualizar. O Ayrton vinha em guerra com os pilotos da Williams, ele tinha sido o último piloto a bater as Williams, né, na Bélgica, em 85. Teve disputas muito sérias com o Keck, em Brands Hatch, muito séria, muito além do desportivo, né, o Keck, o que faz com ele
em Brands Hatch, hoje em dia daria cadeia aquilo ali. Depois eles têm uma nova disputa muito feia também em Adelaide. O Mansell faz uma largada absurda em Adelaide, o Ayrton vai passar ele, o Mansell acaba saindo da pista, o Mansell fica irado com ele, porque vinha de 2 vitórias, então esperança de vencer a terceira seguida, e acaba saindo da primeira volta na disputa com o Ayrton. Depois o Ayrton tem aquela disputa toda com o Keck faz um break test na entrada do box, quebra o bico do Ayrton, enfim. É uma disputa, de novo, um pugilato, né, uma coisa que você não está acostumado a ver há muito tempo, né, numa categoria como a Fórmula 1. E aí, logo na primeira volta da primeira corrida do ano, você tem o Ayrton e o Mansell de novo em disputa direta. E quando chega na entrada do retão, saindo da curva norte, eles partem para uma drag race ali, aceleram tudo que os motores tinham para dar, e a Williams Honda mais forte na reta, o Ayrton fica por fora, o Mansell por dentro, chegam emparelhados para a curva, e quem viu com atenção Brands Hatch 85 pode ter um déjà vu ali de lembrar da Surtees ali, quando o Keck mergulha por dentro e o Ayrton vai por fora. O Ayrton, vamos falar aqui, quer dizer, eu vou dar minha opinião, quem discordar, à vontade, mas no meu entendimento o Ayrton foi o maior defensor de posição que a Fórmula 1 já viu. É um piloto descendente, um piloto que está acostumado, o habitat normal dele era ter alguém no retrovisor dele o tempo todo, ter alguém o tempo todo com um ritmo mais forte. E ele em 85, 86, 87, ele só podia vencer se posicionando à frente e segurando quem vinha atrás, né? Não tinha ritmo para ganhar, para vencer em condições normais. Ele tinha que se posicionar à frente numa volta kamikaze, numa largada kamikaze, ou numa corrida sem troca de pneus, e depois segurar quem vinha atrás. Era a única chance dele, ou então chuva, né? Ou então pista de rua. Então o Ayrton tinha que defender a posição. A estratégia dele passava por isso. Isso é uma coisa que era uma revolução cultural. Os pilotos até então não viam com bons olhos um piloto defender posição se não tivesse ritmo para ficar na frente. O código cavalheiresco era de você abrir e deixar passar, né, e se posicionar conforme o teu ritmo. E o Ayrton não, o Ayrton ele achava legítimo se ele arriscasse tudo na volta de classificação, se fizesse uma boa largada, se ele alcançou a liderança por méritos, ele se sentia no direito de defender aquela liderança, de defender a posição que ele estivesse ocupando, sem jogar para fora, sem fazer zigue-zague, coisas assim, mas jogando duro e defendendo a posição. E isso aconteceu em Brands Hatch, né, quando o Keck vinha por dentro para passar ali na Surtees e o Ayrton aceita a trajetória externa e carrega muita velocidade, o Keck acaba rodando, o Nelson vem por trás e bate, o Mansell assume a segunda posição, depois o Keck perde uma volta no box e segura o Ayrton para o Mansell passar. A gente já falou sobre isso, né, no Corrida de 85. E o que acontece na primeira volta em 86, Jacarepaguá, é muito parecido. O Mansell por dentro, o Ayrton por fora, e o Ayrton mergulha por fora na curva sul. Ele deixa o espaço de um carro para o Mansell, não muito mais do que isso. E o Nigel não esperava. Comprometido na curva. Ele se comprometia numa trajetória e dava a opção, faz assim, olha, ou você, né, rival bate, ou eu faço a curva na frente. O Senna se comprometia com uma trajetória e jogava essa responsabilidade para o rival. Eu vejo um Ayrton demasiadamente duro em defesa de posição nessa época de Lotus. Ele foi refinando a sua arte de defesa de posição. Essa é a minha proposição quando a gente analisa o Ayrton como defensor de posição, até alcançar o ápice e a perfeição em 93, em que as defesas de posição dele, sobretudo o que a gente viu em momentos como as defesas que ele fez com o Prost em Silverstone, por exemplo, que foi talvez o exemplo mais famoso em 93, ele já tinha uma defesa mais refinada do que essa época da Lotus, em que eu vejo um Ayrton ainda muito bruto, jogando demasiadamente pesado, como ele jogou pesado com o Mansell nesse lance. Ele deixou para frear, ele aceitou a trajetória externa, né, deixou para frear no último momento e carregou velocidade. O Mansell não esperava aquilo, não esperava de forma alguma. E a partir do momento que ele entra com muita velocidade para uma trajetória muito apertada, ele sente que não vai dar e basta você tirar o pé do acelerador, você transfere peso para a dianteira, o pneu está todo comprometido com a trajetória, ele começou a rodar. E aí, em Brands Hatch não houve toque entre o Keck e o Ayrton, mas em Jacarepaguá houve um toque. O Mansell chega a tocar o Lotus, o Ayrton consegue controlar o carro, não se sabe bem como, e ele depois vai dizer que teve um furo lento no pneu traseiro esquerdo por causa desse toque. E o Mansell bate e abandona ali.
E isso, imagina, o Mansell que já estava com ódio do Ayrton, isso escala a níveis estratosféricos e vai explodir em Jerez, que é a nossa próxima corrida. Nelson assume a segunda posição e tem duas manobras da corrida que, analisadas, assim, elas depõem a favor do Ayrton nessa defesa e contra o Mansell na forma como ele se comportou. Em determinado momento da prova, você vai ver o Prost, que estava lá, o Prost chega a cair para 13º na primeira volta, e vem naquele ritmo dele passando todo mundo. Ele, quando vai atacar o Alboreto, ele faz a mesma coisa que o Mansell, ele vem por dentro no retão para jogar na curva sul, o Alboreto faz a mesma coisa que o Ayrton, segura por fora, o Prost recolhe e não roda. Ele mostra como daria para ter evitado aquela rodada. E outra manobra é quando o próprio Nelson vai passar o Ayrton na terceira volta. Na segunda volta o Nelson tenta, mas ele aborta, percebe que não ia dar, ele aborta. Na terceira volta ele entra na reta muito mais próximo do Lotus do que o Mansell tinha entrado, rasga a reta do lado, e na hora da tomada, o Nelson dá que ele chega para lá no Ayrton. Ele dá um toque, uma virada vigorosa no volante à direita, não chega a jogar o Ayrton para fora, nada disso, mas assim, aquilo é muito significativo. Primeiro ele bota o Ayrton numa trajetória externa demais para poder fazer a defesa. E também, de outra forma, também tem uma comunicação não verbal ali de falar, cara, comigo aqui o buraco é mais embaixo. Ele se posiciona, pega a linha mais intermediária, joga o Ayrton para fora e já deixa claro, naquele movimento de volante, ele deixa claro, não tenta, comigo você não tenta. Porque é muito curioso a gente notar isso, Lucas. A rivalidade entre Senna e Piquet, ela vai aparecer sobretudo em 86 e 87. São momentos que eles fazem uma parte das dobradinhas deles, estão concentrados em 86 e 87. Né? Eles tiveram desempenhos mais próximos, interagiram mais nesses 2 anos. E é uma pena que a gente não tenha tido eles com um equipamento realmente parecido no auge, porque é evidente que um afetava o outro, muito, mais do que eles gostariam de admitir. A gente vai ver isso na Hungria, a gente vai ver isso em vários momentos, em 87 também, em Detroit, a gente vai ver como um afetava o outro, e como era uma rivalidade amarga. Em termos pessoais, era uma rivalidade muito mais dura do que era Senna e Prost, por exemplo. Senna e Prost foi ficando amargo com o tempo, mas com o Nelson o buraco era muito embaixo. Era uma rivalidade e era mútua. Eles não se gostavam mesmo. Então, você vê nessa manobra do Nelson passando o Ayrton uma linguagem muito diferente da do Mansell, muito mais decidido. Então, foi uma aula do Nelson, de certa forma, em relação ao Mansell, porque ele classificou à frente, ele ultrapassou o Ayrton do mesmo modo que o Mansell tentou e não conseguiu, ele ultrapassou e fez uma corrida perfeita, essencialmente perfeita. Começou o ano realmente com a postura do primeiro piloto da Williams e do piloto que tinha tudo, todo mundo esperava que ganhasse o campeonato. Importante a gente falar do Prost, né, que o Prost chegou a assumir a liderança, o Prost tinha um acerto muito refinado do carro para esse dia, e tudo indicava que ele ia fazer uma parada só, enquanto o Ayrton e o Nelson iam fazer duas, fizeram duas. O Prost, tudo indicava que faria uma só, chegou a assumir a liderança. Muito provavelmente o Prost teria terminado essa prova em segundo, e próximo até do Nelson, apesar de que o Nelson, com 12 litros de gasolina, ele tinha aí reservas para acelerar se fosse preciso, mas o Prost tinha tudo para terminar essa prova em segundo, tendo largado em nono, tendo caído para 13º. Então mostra ainda também a força do conjunto McLaren, Porsche, Prost, nesse início de temporada. Não era tão forte quanto o Williams, mas o Prost sempre fazendo muita diferença, e esse regulamento de 195 litros casando a perfeição com o Prost. Não a classificação, mas para a corrida, tendo que guiar, economizando combustível, guiar, economizando pneu, um regulamento feito à perfeição para as virtudes do Prost. Isso vai pagar ao longo da temporada, e é interessante ver como ele evita confrontos ao longo do ano. Ele evita disputas muito duras ao longo do ano. A gente vai ver muito isso claramente em Jerez. Enquanto você via Nelson, Senna e Mansell batendo roda e tirando pontos do pegando muito mais. Porque muito. Quando a gente pensa em 1986, isso a gente deixou bem claro no prólogo, a gente imediatamente pensa naquela foto da mureta de Estoril, os 4. Só que quando a gente olha a temporada, e isso vai ficar bem claro durante o corrida aqui, a gente vai ver o quanto o Prost se preservou
de entrar em dogfights, enquanto Senna, Mansell e Piquet se lançaram um contra o outro de maneira muito mais enérgica. A gente vai ver os dogfights entre os três, e um Prost ali fazendo uma leitura de como ele poderia se aproveitar em termos de pontos e pódios e vitórias, no momento em que isso se tornava um desgaste para esses pilotos, como foi o abandono do Mansell em Jacarepaguá. Claro que o Prost, por ele ter quebrado o motor, ele não capitalizou em cima disso, mas a gente vai ver vários exemplos durante a temporada, e Jerez é o nosso próximo corrida a corrida, como o Prost fez as leituras de corrida de uma forma muito mais diferenciada em relação aos 13, e é claro que isso foi determinante para o resultado da temporada. Ele jogou muito mais com o pit stop, por exemplo. Ele antecipou muito o que a gente vai ver depois no futuro, das estratégias com o pit stop. Ele jogou muito mais para evitar, para ter pista livre à frente, para evitar os confrontos. Ele, não é que ele fosse fugir da briga, mas ele muito pragmático. Como é que eu posso fazer para cumprir a distância o mais rápido possível? O foco dele era esse, gastando o mínimo de combustível, poupando pneu, poupando equipamento. É curioso que em Jacarepaguá, tanto ele quanto o Keck abandonam por causa do problema com os pistões. Uma mistura muito pobre, uma coisa que a gente vai ver de novo em Monza 88, por exemplo, né, se repetir. Foi por causa disso, uma mistura muito pobre. Eles tiveram problema, você já falou sobre isso, que o combustível era também nessa altura utilizado para resfriar, não só para explodir e gerar potência, mas para resfriar também as câmaras, né, de combustão, nessa escalada toda. E o Prost abandona por causa disso, acaba rendendo a segunda posição ao Ayrton, enquanto o normais teria sido terceiro, provavelmente. E a gente vê no pódio a primeira dobradinha entre Piquet e Senna, a primeira das dobradinhas que eles fariam, timidamente dividindo uma bandeira do Brasil no pódio, né, uma imagem do que poderia ter sido, né, do que poderia ter sido 86, o Nelson conquistando o título com relativa facilidade, os dois se dando bem, ou pelo menos cordiais um com o outro, né, uma imagem do que poderia ter sido, e não foi. A temporada ela vai mudar bastante, já a partir de Jerez ela já começa a mudar bastante em relação ao que a gente viu em Jacarepaguá. O Nelson geralmente costumava começar bem, né, as temporadas. Ele habitualmente tinha uma vitória no início do ano e depois ia vencer de novo na reta final. É curioso ter esse padrão assim nos melhores anos do Nelson. Você vai encontrar esse tipo de padrão, assim, vitória no início, depois vitórias no fim, geralmente no momento decisivo, e coletando pontos no meio do caminho, né? E ele vai ter muitos azares também, assim. É curioso que o 86, como foi um ano que foi decidido muito nos detalhes, no final, você tem vários momentos que você poderia contar como decisivos. Por exemplo, a batida do Mansell em Jacarepaguá. Se o Mansell não bate Jacarepaguá e chega em terceiro, e todos os resultados estão sendo mantidos, ele teria sido campeão ao fim do ano. Então, quer dizer, logo na primeira curva do primeiro ano, ele sofre um acidente que, claro que a gente sabe que quando você mexe numa coisinha, mexe em várias outras, né? Não estou aqui defendendo que tudo seria igual. Mas, mantido todos os resultados, tudo certinho, se não fosse a batida dele, ele consegue chegar em terceiro pelo menos, e provavelmente teria sido segundo ou terceiro, se o Prost não quebrasse também. Certamente tinha mais ritmo do que o Ayrton. E aí a história do campeonato poderia ter sido outra. Mas isso daí a gente relativiza, porque vai ter vários outros momentos ao longo do ano que tem o mesmo impacto. Exatamente. Né, que tem o mesmo. Então você não pode escolher um deles ao acaso, mas tem vários outros momentos que também isoladamente poderiam ter levado o título ao Nelson. Né? O Ayrton é mais difícil porque ele esticou muito a competitividade da Lotus. Né? E já provou nessa primeira corrida que o fato da equipe ser uma equipe de um carro só, de fato ajudou ele a arrancar tudo que o carro tinha de potencial, né, não ter perdas por falta de estrutura, né, eliminar as perdas por falta de estrutura para conseguir tirar o máximo que o carro tinha. Então, é isso, foi uma volta de classificação absurda do Ayrton. O Nelson sofreu um acidente na classificação, tentando igualar esse tempo, acabou largando em segundo. Teve essa situação com o Mansell, o abandono do Prost, e aí, como a gente falou no prólogo, foi um ano que afunilou, né, um ano para os quatro. A gente vai contar, eventualmente vai ter um personagem externo, mas a história dessas corridas é contada essencialmente por esses quatro pilotos, esses quatro conjuntos. E aí quando você explica que o Prost abandonou, que o Mansell abandonou,
restam Piquet e o Ayrton, e aí isso explica as duas primeiras posições aí do pódio. A gente ainda tem o restante da pontuação, uma excelente terceira colocação do Jacques Laffite, ele que já estava fazendo uma temporada 85 bastante interessante. A Ligier vinha de um 84 muito ruim, mesmo com o motor Renault. 85, um carro bem mais desenvolvido, bem mais resolvido, começa a vir os pontos e o pódio. A gente tem que lembrar do pódio no Grande Prêmio da Austrália, uma segunda posição excelente, ou seja, eles começam, o ano a Ligier começa com mais um pódio, uma terceira colocação, ela que estava com o motor Renault e pneus Pirelli, um excelente quarto lugar também do René Arnoux, ele que estava voltando à Fórmula 1 depois daquela ausência de Ferrari. Ele tinha corrido justamente, a última corrida tinha sido no Grande Prêmio do Rio, ele também pontuou em 85, que seria a última corrida dele pela Ferrari, era o retorno dele. O Martin Brundle chega em quinto com a Tyrrell, que não deixa de ser também um resultado surpreendente. A Tyrrell, como foi dito no prólogo, era a última a receber qualquer atualização de motor Renault, e eles ainda estavam com o chassi de 85 improvisado, o carro de 86 nem estava pronto, e o último a pontuar foi o Gerhard Berger, que com isso deu o primeiro ponto à nova equipe Benetton. A lembrar que até o fim de 85 aquela era a equipe Toleman, ou seja, não deixou de ser também uma pontuação de uma equipe nova, a equipe Benetton estreando nos pontos. E outra curiosidade é que acabou sendo a terceira vez consecutiva que o Berger pontuava na Fórmula 1, porque ele passou 85 inteiro sem pontuar, depois ele pontuou na África do Sul e pontuou na Austrália, as duas últimas corridas de 85, e começa a temporada de 86 também nos pontos. Vou colocar aqui, inclusive, o carro, para a gente poder aí também falar um pouquinho de outros carros que fizeram aí parte desse Grande Prêmio do Brasil. Tá aí o carro da Ligier, usando o motor V6 da Renault, era um projeto que também era uma evolução do carro de 85, um carro mais bem resolvido, um carro muito bonito. Por sinal, a Ligier sempre fez carros muito bonitos, sempre soube bem trabalhar a cor azul em seus carros. Terminou aí o Rio com a dupla pontuação. E outro carro que eu vou colocar no destaque é justamente a Benetton do Berger, que era um carro muito bonito, era um carro muito chamativo e que, claro, era impulsionado por um motor BMW M1213 turbo, que a essa altura já girava mais de 1.300 cavalos em configuração de qualificação, e também uma das maiores possíveis em configuração de corrida. O Berger usando pneus Pirelli, também era uma outra equipe com fornecimento Pirelli e que conseguiu um bom desempenho diante do calor que é habitual no Rio de Janeiro. Um carro muito bonito e que, como curiosidade, né, a gente pode lembrar desse fato, a Benetton esse ano sempre usava bandeirinhas do país do GP. Então a gente pode ver ali próximo dos espelhos retrovisores a bandeirinha do Brasil, e isso mudava a cada GP, uma particularidade que a Benetton usava e que, claro, para a gente que é historiadora, ajuda a gente a ver qual corrida pertencia àquelas fotos e tudo mais. E Lucas, antes da gente encerrar, você tem uma curiosidade, você estava falando para a gente aqui antes da gente começar a gravar, sobre o capacete do Nelson, o capacete que o Nelson utilizou nesse grande prêmio. Eu cheguei a conversar com ele, graças à informação que você passou, né, de que ele de fato, ele falou para mim que fez boa parte da carreira com capacete irregular. E foi você que matou essa charada aí, comparando fotos e tudo mais. O que você notou nesse grande prêmio? O que você pode passar para a gente aí, se você tiver imagem também? Tem aqui, vou colocar até a imagem no destaque. A gente pode ver que o Nelson está usando um capacete aí, esse clique é do nosso grande amigo Paul-Henri Carrier. Não dá para ver o capacete inteiro, mas dá para perceber que é um capacete um pouco diferente. O Nelson sempre usou um capacete de fundo branco, e esse aí a gente pode ver que é um fundo creme. A gente até pode comparar pela própria tonalidade da balaclava dele, né? Se trata de um capacete GPA francês, tá? E é um assunto que eu inclusive tratei com o meu amigo Fabrice Gronier, ele que escreveu um livro sobre capacete,
fascinante dos capacetes, muito focada nos designs, mas a gente trocando correspondência, eu falei para ele sobre esse capacete que eu chamo de proibidão. Por quê? Porque é um capacete absolutamente irregular. É um capacete que foi totalmente modificado pelo Nelson para ele ficar mais leve. Lembrando que a musculatura do pescoço é muito exigida na Fórmula 1. E a gente está falando de um circuito anti-horário ainda por cima, porque essa era a característica de Jacarepaguá. Então, ele usou durante todo esse fim de semana um capacete que ele já vinha usando desde 1983. A gente consegue ver fotos desse mesmo capacete já no Rio em 83, que foi uma outra vitória do Nelson em Jacarepaguá. Era um capacete que ele tinha menos pintura, a gente pode até ver, porque a pintura do Nelson tradicional sempre teve um contorno preto nas partes da gota e da faixa, que emula uma bolinha de tênis, e esse é o layout, o design criado pelo Cid Mosca para o capacete do Nelson. Nem a faixinha de contorno você tem. É um capacete que é mais laranja do que aquele vermelho queimado, que o Nelson sempre usou na carreira. O fundo do capacete não era branco, e sim um off-white, um creme, e ele era inteiro modificado por dentro também. Os GPAs, eles tinham a versão SJ, que era uma dupla ferradura, que você abria e você dispensava a cinta de jugular, tanto que o nome do capacete era SJ, porque era sans jugular, ou sem jugular, literalmente sem jugular, e o Nelson modificou esse SJ para um AJ, um avec jugular. E como que isso é possível ver? A gente consegue ver, perceba na parte baixa do queixo, dá para perceber que existem ali 3 rebites que eram da ferradura original, que era do sistema de dobradiça da ferradura original. E a gente consegue ver nas laterais do capacete, a gente consegue ver a fenda de entrada da viseira, que essa é uma característica muito peculiar dos GPAs, mas a gente consegue ver rebites na lateral do capacete. Por quê? Justamente porque ele instalou, sem jugular, ele instalou a cinta de jugular na lateral dele. Certamente o forro era modificado, o casco, de repente, lixado por dentro. O próprio Alan Mosca, filho do Cid Mosca, que hoje toca a Cid Special, ele confirmou a história de que até mesmo a janela, a borracha de acabamento da janela do piloto, o Nelson também tinha tirado para aliviar peso e tinha pintado de preto em volta essa janela. Então, a gente está falando de um capacete que era total e absolutamente irregular e que o Nelson usava justamente para poupar o pescoço. A gente teve o Nelson usando esse capacete de 83 a 86, essa foi a única vez que ele usou em corrida, em 86, nessa temporada. Ele depois usaria um GPA muito mais comportado, digamos assim. Não vou dizer que era regular, mas você via o capacete e você via um GPA um pouco mais comportado nesse sentido. E lá no fim do ano, o Nelson já trocando pelos AGVs italianos. Ele que depois sofreria aquele acidente gravíssimo na Tamburello em 87, curiosamente também no 1º de maio, ele estava usando um AGV. Se ele tivesse usando esse GPA proibidão, eu não sei o que seria do Nelson diante da gravidade do que foi o acidente da Tamburello. Mas ele usava esse capacete muito mais em treinos. Dava para perceber fotos em treino, e quando você entrava em fotos de corrida, ele usava os GPAs um pouco mais convencionais, mais pesados, com mais segurança. Mas, curiosamente, nessa prova no Rio, em 86, ele treinou e correu com esse GPA, o proibidão, e venceu a corrida com esse capacete total e absolutamente irregular. Não passaria em nenhum teste, nenhuma chancela da FISA, a época FISA, hoje FIA. Certamente uma vitória muito especial para o Nelson e a última vitória desse GPA proibidão. Sempre o Nelson, né? Eliminando peso onde podia, tentando tornar o carro mais confortável de pilotar. Figura, né? Sempre uma figura. Isso aí resume muito. Forro de macacão, né? Enfim, esse era esvaziava o extintor de incêndio para aliviar peso, enfim. É o Nelson. É isso aí. Gente, continuem com a gente nessa nova jornada em 1986. Vamos corrida a corrida. Próxima corrida, um clássico.
uma corrida que poderia entrar facilmente em top 10 das maiores corridas da história da Fórmula 1, Grande Prêmio da Espanha de 1986, uma corrida emocionante literalmente do começo ao fim, e que fim a gente teve na Espanha. Portanto, se você ainda não assinou o canal, assine as notificações, deixe o seu like para que a gente possa juntos relembrar essa Fórmula 1 de 40 anos atrás, de 1986, aqui no GP Total, Corrida a Corrida.